Mateus capítulo 6, verso 25. Quero falar hoje sobre ansiedade. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber. Jesus falando. Nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam, e é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mateus 6,33, famoso versículo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Posso ouvir um glória a Deus? Você prestou atenção na leitura? Olha só que interessante. Preste atenção agora no que eu tenho a lhe dizer. Vou falar uma palavrinha meio difícil agora, mas eu vou explicar ela. Anacronismo semântico. Anacronismo semântico, né, é um fenômeno, a semântica é um deles. Mas anacronismo é o fenômeno de você pegar um conceito atual e transportar para tempos da antiguidade, deslocá-lo do seu conceito, do seu contexto histórico-cultural. O Lucas, que é bacharel em letras aqui, sabe o que eu estou falando. Você pegar um conceito da modernidade e ler um texto da antiguidade pelos olhos de conceitos da modernidade é um fenômeno que muitas pessoas cometem, é um erro, muitas pessoas cometem, que se chama anacronismo semântico. Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo para os irmãos entenderem. Se você entender assim, ou falar assim, ó, digamos que o pregador, você está lá numa igreja, Jesus foi ali, já volta, e aí o pregador está lá empolgado, aí ele diz assim para você, então o apóstolo Paulo mandou uma mensagem de texto, mandou um zap para Timóteo. Se ele não estiver brincando, porque às vezes a gente faz essa brincadeira para as pessoas entenderem, se ele estiver falando sério, claro que esse é um exemplo fora da realidade, né? Mas só para você entender, é você pegar um conceito atual que não existia no tempo do apóstolo Paulo e transportar para aquela realidade. Não faz sentido. O exemplo que eu dei é esdrúxulo, mas olha como muitas vezes nós cometemos isso e nem percebemos. Porque ainda hoje, quando você lê sobre ansiedade na Bíblia, preocupação, não andeis ansiosos, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, muitas pessoas cometem anacronismo. Elas pegam o conceito atual de ansiedade e leem a Bíblia com os olhos da modernidade. Uma coisa é o transtorno de ansiedade estabelecido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico, DSM, o Manual Padrão de Transtornos Mentais da atualidade. Isso é um tipo de coisa. Outra coisa é a ansiedade que Jesus fala aqui e a ansiedade da Bíblia. São coisas completamente diferentes. Transtorno de ansiedade é uma patologia, uma doença
que existem vários tipos: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade fóbica, transtorno de ansiedade social, subtipos de transtornos. Mas são coisas que você precisa tratar com medicamento, com oração, com tratamento, com terapia. É uma coisa, é transtorno de ansiedade. É que nem como se fosse gripe, como se fosse qualquer outro tipo de doença que você é acometido. Outra coisa é a ansiedade bíblica que Jesus fala aqui. Quando a Bíblia fala de ansiedade, ela está falando de preocupação. O transtorno de ansiedade, por sua vez, de acordo com o DSM, ele não é você estar preocupado com alguma coisa. Não é aquele tipo de ansiedade que você sente antes de uma prova, antes de uma reunião, antes de assinar algum contrato. Esse tipo de ansiedade é algo normal, todo mundo sente. Esse frio na barriga, essa, às vezes, preocupação. Agora, o transtorno de ansiedade, primeiro que ele já tem um prazo, ele precisa persistir de 6 meses para mais. Ele tem que ser persistente, ele tem que ser recorrente. Todos os dias a pessoa está sempre ansiosa, sempre ansiosa, sempre ansiosa. E ele tem que durar mais de 6 meses para a pessoa diagnosticar. Então, é outra coisa que eu estou falando. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aqui? Só para os irmãos entenderem como é que se trata cada coisa. Então, não, é muito reducionista eu pegar uma pessoa que sofre com transtorno de ansiedade e dizer para ela: ó, você sofre de ansiedade porque você não tem fé, que você é incrédulo, que você não ora. Calma aí, não é bem assim. Tem que ver que tipo de ansiedade a pessoa tem. A ansiedade que Jesus está tratando, e que muitas vezes a Bíblia trata como pecado, é a preocupação que não está ainda no nível de doença, mas é uma preocupação que esvazia Deus da sua personalidade, do seu poder de mover as coisas no mundo espiritual. Quem está bem atento aí, dá um glória a Deus aí. Então, a ansiedade e o medo, amados irmãos, são dois conceitos que se sobrepõem. Presta atenção, olha só, o medo, como é que eles se diferenciam? O medo é a ansiedade e medo são emoções adaptativas. O medo é importante, a ansiedade é importante, ela protege você do mal. É uma questão evolutiva que todos os animais têm. Medo e ansiedade, eles são importantes para fazer você fugir no momento do perigo. O medo é você reagir a uma ameaça iminente, está acontecendo agora no presente. A ansiedade normal, adaptativa, necessária para a sua sobrevivência, mas que pode se tornar pecaminosa, é você reagir a uma ameaça futura. Então você lança todo o conceito para o futuro, não é presente. O presente causa medo, o futuro causa ansiedade, o passado causa depressão. Pessoas predominantemente desenvolvidas para o passado podem desenvolver uma mentalidade depressiva. Pessoas predominantemente focadas no presente desenvolvem medo, porque vê a conta no vermelho, porque vê o boleto, porque vê os problemas, fica com medo. Porque vê a sombra que passou, vê a barata, vê não sei o quê, desenvolve a fobia. Pessoas predominantemente focadas com seus olhos, seus pensamentos no futuro e com medo desse futuro, desenvolvem um comportamento de preocupação, que a Bíblia também chama de ansiedade. Talvez você esteja preocupado, ansioso, com algumas questões na sua mente, vivendo na sua mente. Nessa noite, Jesus me levanta como um profeta na sua vida para curar o seu coração. Quem quer sair daqui e dormir em paz nessa noite, dá um glória a Deus aí, só para você. Então vamos lá. Para falar daquilo que Jesus está falando, da preocupação, eu vou dividir em três perguntas. Primeiro, eu vou falar sobre o que a ansiedade, a preocupação bíblica não é. Depois eu vou falar sobre o que ela é, e vou dar para você aquilo que Jesus e a Bíblia ensina como remédio para curar a tua preocupação excessiva, a tua ansiedade, isso que tira o teu sono, que tira a tua paz a respeito do futuro. Quem está com os ouvidos abertos para receber, dá um glória a Deus aí. Primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Você precisa cuidar do teu corpo, você precisa cuidar. Não é porque você não quer ser ansioso que você vai desprezar as necessidades do teu corpo. Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 11, para nós orarmos pelo pão nosso de cada dia. É necessário nós trabalharmos para ter comida na mesa, para pagar as nossas contas. É necessário nos preocuparmos com a família. Quem é pai de família, mãe de família aqui está me entendendo. É importante você ter essas preocupações. Faz parte da vida adulta você se preocupar e resolver problemas. Então não é pecaminoso você se preocupar com algumas questões. É importante, você é adulto, você tem questões para resolver. Isso é necessário. Segunda coisa, a ansiedade não é desprezar a previdência contra o futuro.
Provérbios capítulo 6, versos 6 ao 11, diz, eu não trouxe esse versículo, mas depois você lê na sua casa, a palavra de Deus diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Se der para abrir na Bíblia aí, Provérbios 6, capítulo 6, versos 6 ao 11, olha só que palavra interessante. Eu vou fazer questão de ler com os irmãos, que tem gente que nunca leu essa passagem, você precisa saber que isso daqui existe. Provérbios capítulo 6, versos 6 ao 11, eu lembro que essa foi a primeira passagem, versículo que eu decorei na escritura, quando eu era criança. Olha só: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento, ou seja, ela guarda dinheiro, ela guarda mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. O que a Bíblia está ensinando aqui em Provérbios? É importante você se precaver contra o futuro. Diga glória a Deus. Importante garantir a tua aposentadoria, você guardar dinheiro para algum imprevisto. Isso é necessário, não é preocupação pecaminosa, não é ansiedade pecaminosa. Você passar num concurso, você conseguir uma carreira melhor para a tua família, para os teus filhos, deixar herança para eles, conquistar uma casa, conquistar um carro, conquistar planos. Se precaver para o futuro não é condenável pela Bíblia, como é prescrito pela Escritura. Você aprender com a formiga, ela guarda comida, ela pega no verão e se prepara para o inverno. Diga glória a Deus. A ansiedade também não é desprezar as dificuldades presentes. É necessário você entender que não é porque você vê dificuldades agora e se sente preocupado com essas dificuldades, porque você é ser humano, você está sendo uma pessoa totalmente pecaminosa ou sem fé. E aí eu trouxe algumas passagens aí. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 a 4, diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a consolação que recebemos de Deus. Perceba que aqui a Bíblia está passando por tribulações. Perceba que a Bíblia está dizendo que nós passamos por problemas. Salmo 34, versos 17 a 19 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diga: no mundo tereis aflições. Eu acho lindo isso em Jesus. Ele não mentia para o povo, ele não era coach, ele não dizia para o povo: olha, venha para a igreja que todos os seus problemas vão acabar. Você já ouviu aquela pessoa, todo mundo já ouviu aquela pessoa que diz: pastor, eu entrei para a igreja, pensei que ia ficar voando nas alturas, parece que os problemas estão igual, parece que os problemas ainda acontecem. Por quê? Porque Jesus disse que isso iria acontecer. Nós estamos no mundo que jaz do maligno, que o príncipe deste mundo, João 12:31 diz que o Satanás é o príncipe deste mundo. Então nós passamos por dificuldades. Romanos 5, do 3 ao 5 diz que nós passamos por tribulações. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 a 18 diz que nós passamos por tribulações nessa terra, mas a Bíblia também dá uma palavra de consolação. Jesus mesmo disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em mim vocês também vencerão. Leves e momentâneas tribulações, mas essas tribulações que você está passando hoje, diz a Bíblia em 2 Coríntios 4, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você está passando por aflições, Deus diz para você: estas aflições estão gerando um peso de glória muito excelente. Diga glória a Deus. Então a ansiedade não é nada dessas coisas. O que a ansiedade é de acordo com a Bíblia? Primeiro, Mateus 6, nós aprendemos que a ansiedade, em primeiro lugar, ela é destrutiva. A palavrinha grega que é usada aqui para inquietação ou ansiedade, ela significa rasgar ou estrangular. Significa dar a ideia de um constante suspense. A pessoa que está preocupada, a palavra já diz, ela está com a sua mente preocupada com problemas futuros. Meu Deus,
Como é que vai ser? O que vai ser da minha vida ano que vem? O que vai ser da minha vida esse ano? O que vai ser da minha vida financeira? O que vai ser desse guri? O que vai ser dessa guria? O que vai ser desses filhos aí? Bate o desemprego na porta da pessoa, a pessoa já começa a se preocupar, já pede noite de sono, não sabe o que vai acontecer, situações que vêm, diagnósticos que vêm, situações que acometem a nossa vida, um relacionamento que talvez não dá certo, e a pessoa então começa a se preocupar, rasgar, estrangular. Tem um teólogo que conceitua a ansiedade, preste atenção, como uma esquizofrenia existencial, porque a pessoa está no presente com a mente no futuro. Existem esquizofrenias existenciais que nós passamos. Está no presente com a mente no passado, por exemplo. Está no presente com a mente no futuro é outro tipo. Preocupado com o futuro, excessivamente preocupado. A ansiedade, ela é enganadora. Provérbios capítulo 4, verso 23, fala sobre a importância de nós entendermos e cuidarmos dos nossos pensamentos, porque a ansiedade ela pode enganar você. Ela diz para você que o problema determina a situação do teu coração. E a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, eu trouxe duas versões. A segunda versão ela é mais clara, ela diz: de tudo que você tem que guardar, tome cuidado com aquilo que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não é a situação em si que causa preocupação em você, preste atenção. É a maneira como você olha para este problema que está determinando a aflição do teu coração. É a maneira como você pensa em relação a essa situação que está causando preocupação em você. Se você olhar para um problema com os olhos das circunstâncias, logicamente você vai ter medo. Mas se você virar a chave da tua mentalidade e a partir de hoje olhar para o teu problema com os olhos da fé, você vai entender que não existe problema difícil demais para Deus. Você vai entender que não existe obstáculo que Deus não possa retirar da sua vida. Você vai entender que não existe casamento que Deus não possa restaurar. Você vai entender que não existe viciado que Deus não possa libertar e salvar. Você vai entender que não existe bairro perdido em qualquer tipo de feitiçaria que Deus não possa estabelecer uma igreja e purificar aquele bairro. Se você olhar para as situações com os olhos da fé, Deus está te chamando nessa noite. Ei, meu filho, não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do teu Deus. Diga, tome cuidado com o que você pensa. Diga, a vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Obrigado, irmã. Tem um tipo de tratamento que as pessoas fazem, que é justamente mudar o teu tipo de pensamento. Porque a maneira como você vê as coisas determina o teu coração. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E a ansiedade é enganadora, ela engana você, ela aumenta o problema. Quantas vezes você já não imaginou, né? Meu Deus, essa reunião vai dar tudo errado. Agora eu vou lá falar com o meu chefe, meu Deus, ele não vai querer dar aumento, ele não vai querer fazer isso ou aquilo. E aí você chega lá, o problema já está resolvido, não é verdade? Você chega lá e vê que o problema não era tão grande assim como você imaginava. Mas você estava um dia antes preocupado, meu Deus, vai dar tudo errado, e mirabolando ali, perdeu até o sono com 1000 teorias do que poderia acontecer, do que essa pessoa ia dizer, que essa pessoa não ia gostar, que essa pessoa não ia querer. Aí você chegou lá, fez o pedido, a pessoa, tá bom, tá assinado aqui então. E aí você se preocupou e percebeu que a ansiedade ela tem esse poder, a preocupação ela tem esse poder, ela pega o problema de amanhã e ela aumenta, vira um bicho de 7 cabeças. E aí você fica preocupado, quando na verdade Deus está te chamando para viver pela fé. Diga amém. Isso aconteceu com os discípulos de Israel, porque a terceira característica da ansiedade é que ela é cega, ela nubla a tua mentalidade, a tua visão. Em Números 13, verso 25 ao 33, a palavra de Deus diz que os filhos de Israel chegaram diante da terra de Canaã, e somente 2 dos espias, Josué e Calebe, tiveram uma visão correta a respeito dos gigantes que estavam naquela terra. Todo o resto do povo viu aqueles gigantes como homens tão grandes que eles eram gafanhotos diante daquele problema. Eles estavam cegos diante daquele problema, eles se diminuíram diante daquele problema.
Aconteceu com Davi e Golias. Todos os soldados daquele exército estavam vendo um gigante. Davi não via o gigante. Davi estava vendo uma oportunidade de Deus ser glorificado através daquela vitória. Deus está te levantando nessa noite, amado e querido irmão, para você começar a ver os teus problemas como uma oportunidade de Deus ser glorificado na sua vida. Todo problema pelo qual você passa, sendo você cristão, aqui eu estou falando para cristão, se você é incrédulo, isso que eu estou falando para você, isso aqui não se aplica a você. Inclusive Mateus capítulo 6 não é para incrédulo, não é para ímpio, é para filho de Deus, é para cristão. Jesus está falando ali para discípulos, ele fala para aqueles que têm Deus como pai, ele fala, o pai de vocês. A Bíblia diz em João capítulo 1 verso 12, que somente é filho de Deus quem recebeu Jesus em seu coração. As outras pessoas têm Deus como criatura, filho de Deus é crente. Então não se sinta desanimado se você não é crente. Hoje tem uma boa notícia para você. Você pode começar a viver isso que eu estou falando hoje, nesse exato momento. Nesse exato momento você pode ser filho de Deus. Aí tudo que eu vou falar se aplica a você. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte: se você é filho de Deus, os problemas, as aflições que Deus coloca na sua vida e pelas quais você está passando, a doença, o diagnóstico, a preocupação, todas elas são oportunidades, como disse Jesus em João capítulo 9, Deus coloca essas situações, permite essas situações na sua vida, para que através delas, o nome dele seja glorificado na sua vida. Dia da angústia é o dia que quando você vencer, você vai testemunhar e glorificar o nome de Deus. Pastor, eu não acredito nisso daí, me prova na Bíblia. Salmo capítulo 50, verso 15. Essa não trouxe, pode colocar para os irmãos. Deus diz: invoca-me no dia da angústia. Olha que texto lindo, que prova o que eu estou dizendo para você. É um texto muito forte no idioma original. No idioma original ele fala: Ucraini, invoca-me, chama por mim. Beyond Sará, no dia da angústia, no dia da aflição, no dia que você chorar, no dia que as tribulações vierem, no dia que você se sentir incapacitado, no dia que você se sentir menor, no dia que os problemas forem tão grandes, que você se sentir tão pequeno, tão fraco, Deus dá para você um remédio na tua pequenez, na tua fraqueza. Não fica calado, invoca ao Deus de Israel, e eu o livrarei. E tu me glorificarás. Dias da angústia na sua vida são oportunidades de livramento para você glorificar ao nome de Jesus. Você quer ser vitorioso? Quem quer ser vitorioso, dá uma glória a Deus aí. Você quer vitória? Sim ou não? Se você quer vitória, tem uma notícia não tão legal para você, mas é verdadeira. Toda vitória, ela pressupõe luta. Não existe pessoa vitoriosa que não tenha passado por uma luta. O pré-requisito, a matéria-prima de um vitorioso, de alguém que vence, é lutar por alguma coisa. Não existe vitorioso de alguma batalha que não tenha passado por alguma guerra. Você precisa primeiro lutar, para então você vencer e ser vitorioso. Posso ouvir um amém? Amém? Você quer ser vitorioso? Deixa eu ver se vai diminuir. Você quer ser vitorioso, sim ou não? Uma coisa é certa: com Jesus ou sem Jesus, você vai passar por problemas. Uma vez eu estava aconselhando um homem, eu era pastor auxiliar ainda, ele veio com muitos problemas. Pastor, estou com vontade de largar, minha família, largar meu emprego, é muito problema, pastor, eu não estou aguentando mais. É problema para cá, é problema para lá. Às vezes dá vontade de largar tudo para o alto, minha família, minhas coisas, e talvez até tirar minha própria vida. Ele disse para mim: está complicado. Ali eu vi que era sério, porque algumas pessoas às vezes querem largar tudo, mas esse largar tudo que a pessoa está falando é só largar a igreja. Você já percebeu isso daí? Não, eu vou largar tudo, não está dando nada certo. Aí larga só a igreja, segue trabalhando, segue indo em festa, segue no pecado, só larga a igreja, aí não larga tudo. Essa pessoa realmente queria largar tudo, porque queria abandonar até a própria vida. E aí estava meio preocupado e tudo mais. Eu falei para ele: irmão,
Aí ele falou assim, não pastor, mas eu quase cheguei a tirar minha vida, mas não vou tirar. Mas eu não estou aguentando mais vir na igreja, não estou aguentando, está difícil para mim, é muito problema. Eu vou abandonar Jesus, é muito difícil seguir Jesus. Aí eu falei para ele, irmão, você já percebeu que se você estiver com Jesus ou sem Jesus, a tua luta vai seguir a mesma coisa? Antes de Jesus você tinha boletos para pagar, tal qual você tem agora. Antes de Jesus, quem não tem Jesus passa por desemprego, assim como vocês passam. Quem não tem Jesus passa por lutas. Quem não tem Jesus está ainda pior, está debaixo do domínio de Satanás, é pior ainda. E então qual que é a diferença de ter Jesus, pastor? Está em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que por mais que nós passemos por tribulações, aflições e lutas, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos o poder, a garantia da vitória. Você está pensando em abandonar Jesus? Você vai largar o certo pelo duvidoso, porque com Jesus você tem a garantia de que dentro em breve a trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais trabalho, não haverá mais tristeza, todos nós estaremos alegres com Ele pelo resto da eternidade. A certeza da vitória, Satanás será esmagado debaixo dos seus pés, na era futura, e a certeza da vitória na era presente. Muitas aflições passa o justo, Salmo 34, mas o Senhor os livra de todas elas. A doença, o problema, a aflição não é uma oportunidade de te matar, é uma oportunidade de Deus ser glorificado na sua vida. Em Salmo capítulo 23 diz que por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Não tenha mais medo, não se preocupe, Deus está no controle da sua vida. A sua vida está exatamente do jeito que Deus quer. Deus não perdeu o controle, por mais que as circunstâncias digam que sim. Diga amém. Mas a ansiedade, ela cega você, ela desvia os olhos, ela desvia os teus olhos, a preocupação, ela desvia os teus olhos de Deus. Isso acontece com crentes. Jesus, ele deu até um apelido para os crentes. Ele chamava os discípulos de oligopistós, homens de pequena fé. Ele tinha até um apelido, porque os crentes, eles, não é ausência de fé, mas é uma fé bem pequenininha. Ele chamava, homens de pequena fé. Vocês estão vendo o poder de Deus e mesmo assim não tem fé que eu posso fazer? Então, a ansiedade, ela desvia os teus olhos de Deus e fixa os teus olhos nas circunstâncias. Ela tira os teus olhos da palavra que eu estou pregando hoje e coloca os teus olhos no boleto de R$1.500. Coloca os teus olhos no carro quebrado. Coloca os teus olhos no diagnóstico médico. Coloca os teus olhos na insônia, coloca os teus olhos na depressão. Ela tira os teus olhos da eternidade, coloca os teus olhos nas coisas temporais, na casa que tem goteira, na falta de dinheiro, do não saber o que vai ser do amanhã. Ela cega você, porque a quarta característica da ansiedade é que ela é incrédula. A preocupação e a ansiedade, nos termos da Bíblia que eu estou falando, ela esvazia a tua fé. Ela diz para você, sem você perceber, na mente você até acredita, mas sem você perceber, você tirou do teu coração a fé em um Deus todo-poderoso, que está cuidando do teu amanhã. Em um Deus poderoso que diz no Salmo 91, que vai saciar você com dias de longevidade, que não deixará você morrer na desgraça, que nesse Deus que os seus profetas testemunharam, de que muitas coisas já viram na juventude e na idade adulta e velhice, mas nunca viram um justo e a sua descendência mendigando o pão. Você é filho de Deus? Você tem fé em Deus? Então eu profetizo na sua vida nessa noite, nem você nem a sua descendência vão mendigar pão, abraço, emoções por todos os dias da vida de vocês. A fé, Hebreus capítulo 11, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não vê a Deus, mas você tem certeza de que Deus está presente nesse pequeno local e está falando com você nesta noite, porque você tem
Diga comigo, fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois a quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Luiz Felipe Pondé, um filósofo, fala algo muito interessante. Ele fala assim: olha, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, sou renomado. Num dos seus escritos ele diz, mas ele é ateu, ele não acredita em Deus, ele não acredita que Deus existe. Ou melhor, ele é crente, ele acredita na inexistência. É um tipo de crença. Ser ateu é acreditar na inexistência. Então dá na mesma coisa. Então ele diz que é ateu. E aí ele diz assim: olha, eu tenho, só uma coisa eu tenho para falar dos crentes, ou para esses crentes. Se tem uma coisa que eu invejo na velhinha do coque da Igreja Assembleia de Deus, que não tem diploma, às vezes não tem nem ensino médio completo, mas eu invejo uma coisa que eles têm, se chama fé. Eu não consigo ter fé, isso é impossível, eu não consigo acreditar. E eu acho impressionante como eles conseguem acreditar naquilo que eles não veem. É impressionante como, e aqui eu já estou parafraseando, já estou desenvolvendo, não falou tudo isso, mas as pessoas aí fora acham impressionante como você, não vendo, não ouvindo muitas vezes, não tocando, não apalpando, você se veste 6:30, sai da tua casa, vem para esse lugar e acredita que esse Deus não só é real, mas que você clamar e falar com Ele nessa noite, Ele pode agir no teu problema. Isso se chama fé. Isso foge à racionalidade, isso não explica, não tem lógica, não tem como explicar. Você tem uma certeza, Ele está aqui, e não só está aqui, como Ele vai me recompensar pela minha busca. Quem veio buscar a Deus essa noite, dá uma glória a Deus. Você deixou a tua casa, você deixou a tua comodidade. Muitas pessoas trabalham até sábado, tem gente que trabalha até domingo, sai direto do trabalho para vir para a igreja, cumprindo Mateus 6,33. Eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Domingo eles estão aqui, buscando o reino de Deus. Você veio buscar a Deus, e a Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus é um Deus de recompensas. A salvação, ela não é meritória, a salvação é pela graça. Mas depois da salvação, da porta da salvação para dentro, Jesus falou que Ele viria e com Ele Ele traria a sua recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Eu vou ter a minha recompensa, que talvez seja maior que a tua recompensa, e a minha recompensa que talvez seja menor que a recompensa da irmã Celi, que tem 90 anos, que está no nosso meio nessa noite. Talvez a minha recompensa seja menor que a dela, porque ela intercede pelo meu ministério, e as almas que eu ganho são frutos de oração de pessoas de intercessão aqui. Recompensa, cada um faz alguma obra, cada um tem alguma coisa, e a Bíblia é muito clara dizendo que Deus recompensa você de acordo com a tua busca. Em 2026 Deus está convocando você a buscar mais a Deus. Você quer orar em línguas? Busque a Deus, você vai ser recompensado. Você quer ter o dom de cura? Você quer ter algum dom espiritual? Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Você quer ser usado na tua família? Você quer um milagre? Você quer a resposta de alguma situação? Vá para a oração e busque a Deus. 2 Coríntios, Mateus capítulo 17, verso 20. Porque se você tiver fé, preste atenção, eu estou ativando a tua fé nesse momento. Se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você tem o poder de dizer para a montanha: passe daqui para lá, e ela passará. Jesus usa uma parábola para dizer para você que se nessa noite você tem um pingo de fé, se tem algum tipo de fé, alguma gota de fé no teu coração, essa gota de fé pode apagar toda a tua preocupação. E você pode invocar ao nome de Deus essa noite, e não importa o tamanho da montanha de problema que você tem, Deus pode intervir ao teu favor. 2 Coríntios 5:7. Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Você não vive por aquilo que você vê. Os teus olhos te enganam. O que os teus olhos te mostram? Diagnóstico médico, diagnóstico psiquiátrico. O que os seus olhos te mostram? Carrinho ali furado, casa meio, casamento destruído. O que os teus olhos te mostram?
filho, filha, perdido, desviado da casa do Senhor. O que os teus olhos te mostram? É essa circunstância que determina medo no teu coração. O que os teus olhos te mostram? Te mostram uma vida financeira sem saída, uma vida relacional sem saída, uma vida espiritual sem saída. Deus está te convocando nessa noite dizendo: ei, você não tem que viver por aquilo que você vê, você tem que viver por aquilo que você crê. Você crê em Deus? Nós vivemos por fé, nós não vivemos pelo aquilo que vemos. Quando eu iniciei essa igreja, com 3 pessoas, eu não via almas, eu não via arrecadação, pelo contrário, tive que entrar no exército, tive que trabalhar para poder sustentar a mim e pagar o aluguel da igreja. Fiquei 6 meses tentando, mas não deu certo, tive que trabalhar, digo glória a Deus, para sustentar a igreja, porque não tinha arrecadação. Não via ninguém, não via você sentado aqui nos olhos humanos, mas eu via você aqui pelos olhos da fé. Não via a arrecadação num outro prédiozinho que a gente alugava ali em cima, mas aí eu, o pastor Vanderlei, fizemos uma oração, descemos até esse prédio que estava aqui, o dono estava aqui em cima, tocamos a campainha, sem condições financeiras nenhuma, e oferecemos a proposta de alugar esse prédio aqui, sem gente e sem arrecadação. E até hoje não faltou um centavo para pagar o aluguel dessa igreja, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Eu tinha uma convicção de fé, de que tomando esse passo, Deus iria trazer a provisão. Ei, Deus está liberando uma palavra para você nessa noite, pega no teu coração. Deus vai batizar você com alguma convicção de fé, para você ir lá e tomar um passo de fé, e pedir perdão para essa pessoa, e assinar esse contrato, e fazer um propósito de oração por essa pessoa que está desviada, e convidar essa pessoa para estar na igreja, para vir à igreja, tomar um passo de fé, mesmo sem ver. Tem um teólogo que diz algo muito lindo, que a fé é primeiro você colocar o pé, para depois Deus colocar o chão. Aí é complicado, porque você é pessoa, nós somos pessoas racionais, você está olhando para alguém totalmente irracional, mas existem alguns momentos que você precisa, batizado pelo Espírito Santo, tomar um passo de fé na tua vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque Marcos 9:23 diz ali: tudo é possível para quem crê. Vou dizer mais uma vez: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Preste atenção que eu vou dar uma baita de uma revelação agora. Sabe o que significa a palavra tudo no grego, do idioma do Novo Testamento? Sabe o que significa? Olha só que profundo. A palavra tudo no grego significa tudo. Olha só que profundo, Amanda. Tudo significa isso, você está vendo. Ou seja, sem exceção. É tudo mesmo. Só que a gente lê, a gente não acredita, mas é tudo, são todas as coisas, é absolutamente tudo. Não existe causa impossível demais para Deus, não existe situação perdida demais para Deus. Se você tem fé nessa noite, se você no momento da oração não ficar comendo mosca, mas orar a Deus por essa situação, Ele pode intervir, porque Ele é um Deus de causas impossíveis. Diga comigo: tudo é possível para aquele que crê. Quem crê nessa noite, dá uma glória a Deus. Quem crê que Deus pode restaurar esse bairro, dá um aleluia aí. Quem crê que Deus pode salvar a tua família, diga aleluia. Glória a Deus. Segredo, para mim encerrar aqui, que eu vou ter que parar aqui. Quando eu estou com saúde, eu gosto de pregar. Às vezes quando eu estou mesmo, tem que partir para o encerramento. Como vencer a ansiedade e a preocupação? Vamos lá, 3 passos para você vencer essa preocupação que está tirando a tua paz, essa ansiedade. Grava, memoriza, anota para você não esquecer. Lá em Mateus capítulo 6, verso 25, nós temos 2 remédios dados por Jesus para você vencer a tua preocupação, a tua ansiedade. E um terceiro está em outras 2 passagens que eu vou ler para vocês. Como vencer a ansiedade e a preocupação? Primeira coisa, Mateus 6, versos 25 ao 30. Jesus falou, e aqui vai o primeiro segredo. Você precisa entender o teu valor para Deus. Primeiro segredo para você vencer a preocupação com o amanhã: entenda nessa noite o quão valioso você é, filho e filha de Deus, para Ele. Jesus falou aqui:
Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que vocês irão comer, ou quanto ao que vocês irão beber. Não fiquem preocupados com essas coisas, com o sustento, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida de vocês é mais do que alimento, porque o corpo de vocês vale mais para Deus. Aí Jesus faz um argumento que os exegetas atribuem como argumento do menor para o maior. Ele dá um exemplo pequeno para você entender o teu valor. Ele diz: olhe para as aves. As aves do campo, elas não semeiam, elas não colhem, elas não trabalham, elas não montam um celeiro, elas não guardam coisas naquele celeiro, mas Deus, o Pai de vocês, sustenta as aves dos céus. Será? Aí Jesus faz uma pergunta retórica: será que vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? E a resposta é sim, porque você é filho de Deus. Os animais não são, os animais são criaturas de Deus. João capítulo 1, verso 12, diz que os ímpios que estão aí fora, teu patrão, teu vizinho, teu amigo, que não tem Jesus no coração, ou você que está no nosso meio nessa noite, que ainda não é cristão de verdade, não tem Jesus no coração, você é apenas criatura de Deus, mas você não é filho de Deus. João capítulo 1, verso 12, a todos quanto receberam Jesus no coração, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Só é filho de Deus quem se converte dos seus maus caminhos, se arrepende do seu pecado, e aceita Jesus como seu Senhor, se batiza nas águas, aí é filho de Deus. E aí Jesus fala: o Pai de vocês, que sustenta as aves, sustenta os animais, e não deixa os animais passando fome, ama vocês como filhos, e vai cuidar da vida de vocês. Tem pai aqui no nosso meio? Os pais que estão aqui, você teria a coragem de deixar o teu filho passando fome? De ver ele chorando, de ver ele e deixar ele passando fome? Não. Se você que é pai humano, com o coração caído, tem esse amor pelo teu filho, Jesus diz em Lucas 11, quanto mais o Pai Celestial tem o mesmo amor paterno para com você. Ele ama você, Ele se importa com a sua vida. Por mais que você não tenha valor para as pessoas da tua casa, você tem um valor para Deus. O teólogo anglicano Francis Schaeffer fala algo tão lindo, que é um pouquinho complicado, mas eu vou falar só para ilustração. Nos termos corretos e no contexto certo faz sentido. No texto, no livro que ele escreve. Sabe qual que é o teu valor? Você vale um Deus morto numa cruz. No sentido de que a tua vida glorifica, redunda em glória para Ele mesmo. E de que sim, foi por amor a todos aqueles que Ele conheceu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, eu já preguei aqui, que Ele desceu dos céus, se entregou numa cruz, morreu pela sua vida, e não só morreu, Romanos 8,30, aos que dantes conheceu, a esses também chamou. Ele não só morreu por você, mas em 2025, hoje, nesse domingo, em 2026, em 2024, no momento que você pisou na igreja, Ele chamou o teu nome e te trouxe para o reino da luz, porque Ele ama a sua vida. É por isso que Ele colocou essa pessoa que está do teu lado, é por isso que Ele colocou esse amigo e convidou você para estar na igreja, e hoje você está aqui. Você não está morto, você não está na sarjeta, você não está perdido, você está aqui porque você é uma prova do amor de Deus, porque você tem um valor para Deus. Diga glória a Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui Jesus está sendo muito claro. Côvado é uma medida de 45 centímetros, da ponta do dedo até o cotovelo. Isso é um côvado, é assim que as pessoas mediam na antiguidade. Isso aqui é um côvado. Então, por mais que você se preocupe, você não tem o poder com a tua preocupação, nem de acrescentar mais 40 centímetros de vida lá no final. Ou seja, o que Jesus está falando? A tua preocupação, ela não muda nada. Você se preocupar com as circunstâncias não muda nada, enquanto você não coloca essa situação nas mãos de Deus. Diga glória a Deus. A única coisa que a tua preocupação faz é tirar a satisfação do hoje, mas ela não muda o amanhã. É isso que Jesus está dizendo. Aí Ele fala assim, ó, não se preocupe com o que vocês vão vestir. Observem as plantas, os lírios do campo. As plantas, elas não trabalham, elas não fiam, mas eu porém vos digo. Aqui ele fala no grego
uma fala solene, essa estrutura aqui. Eu, porém, vos digo, é como se fosse um rei falando, é algo solene. Eu, porém, vos digo. É interessante no contexto que ele fala de um rei, Salomão. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como a rosa mais bonita que você, irmão ou irmã, que tem um jardim em casa e cuida, se veste. Nem Salomão foi o homem mais rico desta terra. Nenhum homem até hoje, com toda a sua fortuna, nem o Elon Musk, nem o Jeff Bezos, nem nenhum desses homens, já chegou perto da fortuna estimada de Salomão. E nem ele, sendo o homem mais rico da história, já se vestiu com tanta formosura, como é vestida cada rosa do jardim que Deus cuida nesta terra. Deus, Ele veste as plantas, Ele que dá a beleza para as rosas, para as flores. E aí Jesus diz assim: portanto, se Deus veste, olha que coisa linda, até inclusive para as irmãs aqui, para os irmãos que têm flores em casa, plantações, olha que lindo isso, a Bíblia está dizendo que é Deus que cuida, que é Deus que veste, Deus faz brotar. Olha como é maravilhoso isso. Jesus falou que Deus veste as plantas, e esse Deus que veste, que dá aquela tonalidade, que dá aquela cor, que dá aquela vigor, através da sua providência, da sua soberania e do teu cuidado com as plantas, Ele que faz isso com simples plantas que bate um temporal e já são esmagadas, já vão para o forno, Ele que faz essas coisas. Nosso Deus é um Deus que ama a beleza, a arte, o cuidado, a organização. Esse Deus que cuida dessas coisas, se Ele faz isso com uma flor que é lançada no forno, os lírios eles eram usados em fornos para fins medicinais, será que Ele não fará isso? Aliás, Ele fala pior isso, Ele diz assim, será que Ele não fará muito mais por vocês? Aí Ele chama os discípulos do apelidinho que Ele dá, um apelido feio que Jesus dá para os discípulos: homens de pequena fé. Você é um homem de pequena fé? Eu vou admitir para os irmãos, eu sou um homem, não é pequeno, mas a minha fé também não é muito grande. Diga glória a Deus. Vamos admitir a nossa fraqueza. Às vezes a gente olha para o problema e não tem fé que as coisas vão acontecer. Jesus chama os seus discípulos assim: homens de pequena fé. Tenham fé nesta noite, nesse dia, nesse domingo de 2026, que Deus cuidará da sua vida, está cuidando do teu amanhã, está cuidando da tua casa, está cuidando da tua família, está cuidando do teu futuro, está cuidando dos teus descendentes, está cuidando do teu trabalho, está cuidando da tua velhice. Tenha fé nesta noite de que a tua vida está nas mãos de Deus. A tua prioridade está no verso 33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Prioriza as coisas do reino de Deus. Aqui é o segundo remédio para a ansiedade em 2026. Entenda quais são as suas prioridades. Nunca deixe o reino de Deus para correr atrás de roupa, de comida, de coisas dessa terra. É isso que Jesus está falando. Um verso antes ele diz: não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai beber, com o que você vai comer. No verso 32, o Pai de vocês que está no céu sabe do que você precisa. Mas no verso 33 ele dá um segundo remédio: entenda a tua prioridade. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, e tudo aquilo que você precisa para sobreviver, Deus vai acrescentar para você. Quem quer que as bênçãos corram atrás de você e te alcancem aí? Dá um glória a Deus aí. Porque você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Diga glória a Deus. Eu vivo isso na minha vida de uma maneira esplêndida. As bênçãos correm e alcançam você. Esses dias eu estava lá no meu trabalho, já contei esse testemunho aqui, mas para mim encerrar eu vou contar para ativar a tua fé. Estava lá no meu trabalho, aí chegou um sargento lá, absolutamente do nada. Chegou para mim assim: pastor Billy, o que vocês estão precisando lá na igreja de vocês lá? Precisa de alguma coisa? Aí me pegou de surpresa, né? Eu perguntei para ele: escada, ferramenta. Eu fiquei pensando, o que será que a gente está precisando, né? Não sei. Aí eu falei para ele: olha, a gente não tem um cubo de guitarra, né? Estamos precisando lá para o louvor e tudo mais. Está faltando um cubo. Às vezes a gente precisa trazer mais convidados e aí não tem cubo suficiente. Aí ele parou assim: peraí. Aí puxou o celular dele assim, abriu no Mercado Livre, pesquisou: serve esse daqui para vocês? Aí eu olhei assim: cubo de mais de R$1.000. Aí eu falei: serve? Hoje serve. Aí ele parou mais um pouquinho assim: pum, dia tal vai chegar lá para vocês lá.
Aí eu, eita glória. Diga, bênção de Deus. Diga assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aquilo que você está precisando, Ele vai acrescentar na sua vida. Quem tem fé para essas coisas aqui, dá uma glória a Deus aí. Para nós encerrarmos. Então, entenda o teu valor para Deus. Você vale para Deus. Jesus falou isso. Você vale mais do que as aves, você vale mais do que as plantas. Você é filho de Deus. Muito mais Ele fará pela sua vida. Segunda coisa, estabeleça prioridades em 2026. Não deixa a igreja por qualquer coisa. A tua prioridade em 2026 tem que ser o reino de Deus. Diga amém. Deixa para amanhã. Muitas vezes as pessoas querem se atarefar, fazer coisas, e às vezes até extrapolam os compromissos que tem com o reino de Deus, para tentar correr atrás das coisas desse mundo. Não, deixa para amanhã. Chegou o momento de buscar a Deus, para tudo e vá buscar a Deus. Prioriza o reino de Deus. 2 minutos a mais, 3 horas a mais, não vai mudar a sua vida, mas 1 hora a mais na casa de Deus pode transformar a tua vida. É isso que Jesus está falando. Jesus era um pregador incisivo. Ele diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus, e deixa as outras coisas para Deus. Terceira coisa, entenda o valor da oração. E agora a gente encerra e nós vamos orar. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, e 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Nós vamos ler e vamos orar nessa noite. Entenda o valor da oração. Aqui está um grande remédio para a ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7, para a preocupação. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Você trouxe alguma preocupação nessa noite? Alguma coisa está preocupando o seu coração? O apóstolo Paulo está dizendo, não se preocupe, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Através da oração, você limpa o teu coração de toda preocupação. Quando a situação vier, entra para o teu quarto e através da oração, lava o teu coração. Faz o que está em 1 Pedro 5,7. Pode abrir aí. 1 Pedro, está aí. 1 Pedro 5,7. Através da oração, você lança sobre Deus toda a sua ansiedade. Olha como a Bíblia é clara e ela dá um remédio para você. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação. Nessa noite, nesse lugar, nessa igreja, não perca o teu tempo aqui. Larga sobre Ele, deixa na presença de Deus tudo aquilo que está preocupando a tua mente, porque Ele tem cuidado de vocês. Nessa noite, deixa a preocupação com teu filho, deixa a preocupação com a doença, deixa a preocupação com a aflição, deixa a preocupação com o trabalho, com as finanças. Deixa nessa noite na presença de Deus, porque eu quero dizer para você, se você nessa noite, através da oração, orar com fé, Deus vai entrar naquela causa. Se você orar com fé nessa noite e colocar essa situação na presença de Deus, ei, Deus vai olhar com você com olhos de Pai, e eu quero dizer para você, Ele é onipotente, Ele tem o poder de ainda amanhã resolver essa situação, de no tempo dEle trazer um milagre que homens não podem fazer, de no tempo dEle trazer uma cura que médicos não podem realizar. Se você nessa noite, através da oração, deixar isso na presença de Deus, através da oração, vença o teu pecado nessa noite. Você tem um vício, algum pecado, lança diante de Deus através da oração. Clame a Deus, invoque a Deus, chama por Ele, e Ele vai livrar você, como Ele promete no Salmo 50:15. E você vai testemunhar aqui o livramento de Deus. Quem quer ser livre nessa noite, dá uma glória a Deus. Deus tem livramento para você nessa noite. Coloque-se de pé, você que acredita nisso. Pastor Modelei, passe aqui para me ajudar na oração. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero que você, através da oração, levante o teu coração a Deus. Nessa noite é noite de Deus curar o teu coração. Aleluia. Deus me diz aqui, queridos amados irmãos, que tem pessoas que não estavam conseguindo dormir direito e nessa noite vão dormir em paz. Nessa noite você vai ter tranquilidade. Nessa semana fique atento, porque Deus
pode transformar a tua vida nessa semana. Quem entende, dá uma glória a Deus. Fecha os teus olhos nesse momento.